Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo de repercussão para a gente falar da derrota do São Paulo para o Internacional, atualizar vocês sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e dos jogos que ainda vão acontecer na 23ª rodada. O São Paulo pode perder algumas posições, pode cair na tabela. E a gente vai conferir também as informações sobre uma possível saída de Wellington do São Paulo e do Arboleda, que tem um problema muscular e pode estar fora da final da Copa do Brasil. Vamos conferir as informações aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo por aqui. Deixe o seu like que ajuda muito aqui o nosso canal e eu conto com o seu apoio. Nosso objetivo é atingir a marca de 1000 inscritos. Quando acontecer isso, vai ter sorteio de produtos oficiais aqui no São Paulo e você que participa pode concorrer a premiações, camisas oficiais e produtos do Tricolor. Então, para concorrer, se inscreve, deixa o like, seu comentário que é muito importante e vamos falar primeiro das informações, depois conferir os destaques da coletiva do técnico Dorival Júnior. Vamos falar primeiro do lance polêmico, né? O lance polêmico na partida seria a falta do jogador do Internacional em cima do Wellington Rato. O São Paulo, nesse momento, vencia o jogo ainda por 1-0. Não tinha tomado ali, né, a virada ainda. E era um lance importante, né, que o jogador do Inter tomaria o segundo cartão amarelo, mas o juiz deu a falta e não deu o cartão, né? O juiz que já prejudicou o São Paulo no último jogo, que apitou de São Paulo e Fortaleza, acabou prejudicando o São Paulo também com cartões errados naquela partida. E dessa vez aí o lance polêmico envolvendo uma falta do jogador do Internacional, puxando claramente o cartão, os shorts ali, né, do Wellington Rato, impedindo a progressão do Wellington Rato. Um lance aí que alguns árbitros falaram que era para amarelo, outros já não, falaram que não era para nada, né, que não era para cartão. E aí esse jogador, se ele toma o segundo amarelo, o São Paulo ficaria com o placar na frente e com um jogador a mais, o que poderia também ter feito o São Paulo sair com a vitória do jogo no Beira-Rio. Informações aí do site do Globo Esporte, a gente conferiu aqui esse lance polêmico. Você acha que esse lance aí era por um segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho? Deixa nos comentários a sua opinião. Pra gente falar das informações do São Paulo, né? As notícias aí do Campeonato Brasileiro e do Arboleda, né? Arboleda tem fibrose na coxa e ainda é dúvida no São Paulo para a final contra o Flamengo, né? O jogador que se machucou servindo à seleção equatoriana e agora pode estar fora da final, né? O zagueiro que se lesionou aí no último jogo pelo Equador na vitória contra o Uruguai. Agora o Arboleda vai passar por exames, né? Passou por exames nessa quinta-feira, na sexta vai ser reavaliado e tudo indica aí que o jogador deve estar fora do primeiro confronto contra o Flamengo, o jogo da final. Teve aí uma postagem do Arboleda nas redes sociais, né, falando que tá bem, graças a Deus, fez o exame ali, mas tem essa fibrose na coxa aí que pode sim tirar o Arboleda desse primeiro confronto contra o Flamengo no domingo pela Copa do Brasil. Informações também a respeito do Tricolor, né? O São Paulo que negocia a transferência de Wellington Rato para o CSKA, né? Uma proposta aí que acabou chegando, né? E conforme informações aqui do GE, o acordo deve sair ainda nesta quinta-feira. O jogador que pode sair nessa janela ainda, né? Quando fecha a janela do país europeu. E caso a negociação seja concluída, o jogador não atuará nas finais da Copa do Brasil. E aí desfalque para o São Paulo aí nas finais, né? E o Júlio Casares que prometeu que não venderia nenhum jogador nessa janela, né? Anteriormente falou isso, agora já o São Paulo fazendo a negociação com o Wellington. É um jogador de extrema importância. Na ausência do Caio Paulista não tem outro lateral, só tem o Patrick. E a gente viu a partida que o Patrick fez contra o Internacional quando o Caio acabou saindo, né? E se o Wellington sair aí, o São Paulo vai ter que improvisar um outro lateral esquerdo ali. Talvez ali o Michel Araújo faria aquela posição, mas infelizmente aí, né, poderia esperar a final acontecer para vender o jogador, né? A diretoria do São Paulo aí completamente fora de planejamento aí
diante dos jogos importantes que o São Paulo tem aí na final da Copa do Brasil, tá? Então o São Paulo negocia a venda do lateral esquerdo Wellington para o CSKA da Rússia, o negócio sem valor revelado, ainda não tem os valores estipulados, gira em torno mais ou menos aí de 30 milhões, foi o que já foi oferecido pelo Wellington anteriormente por outras equipes, né? Se o acordo for sacramentado, o jogador não poderá atuar aí pelo São Paulo, né? O Wellington, que foi para o Marrocos, serviu a seleção sub-20 e agora aí uma proposta pelo Wellington para o tricolor. Essas são as informações e notícias aí do São Paulo, né? Referente ao Arboleda e ao Wellington, e também as informações aí do tricolor sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aqui a tabela atualizada. Vou compartilhar com você para você acompanhar aí, né? Então, ó, o Botafogo segue aí em primeiro colocado com 51 pontos. Na sequência, o Palmeiras com 41, Grêmio 39, Flamengo perdeu na rodada também com 39 pontos. Na sequência, Fluminense 38, Atlético Paranaense com a vitória em cima do Flamengo chega a 37. Na sequência, Bragantino 36 pontos e Fortaleza 32 pontos. Fecha o G8 ali do Brasileirão, né? A primeira parte da tabela. Atlético Mineiro com 31 pontos e Internacional, que passou o São Paulo com a vitória, o último jogo aí vencendo o Tricolor, né? Chegou a 29 pontos. Cuiabá 28 pontos e o Tricolor do São Paulo com 28 pontos na 12ª colocação. O São Paulo acaba ficando na parte de baixo da tabela. O São Paulo pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que vem logo na sequência com 26 pontos, e também pelo Corinthians, que vem na sequência em 14º colocado com 26 pontos. Pode ser alcançado pelo Goiás no número de pontuação, Goiás que tem 25, e depois ali o Bahia que tem 22, que é o novo clube do técnico Rogério Ceni. Abre a zona de rebaixamento, o Santos com 21 pontos, na sequência Vasco 17, América Mineiro com 16 e Coritiba com 14 pontos. A 23ª rodada começou na última quarta-feira e os jogos que devem acontecer nesta quinta e na sexta-feira, os jogos pelo Campeonato Brasileiro. As partidas aí desta quinta às 7 horas da noite, logo mais, né? Santos e Cruzeiro se enfrentam e aí tem que torcer pelo empate para o Cruzeiro não passar o São Paulo na tabela. Olha só a situação do São Paulo diante do Brasileirão das últimas rodadas. O São Paulo que não vence já faz um bom tempo aí no Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos mais de 7 rodadas aí o São Paulo sem vencer. Fortaleza e Corinthians tem que torcer aí por um empate também, né? Para o Corinthians não passar o São Paulo, os jogos às 7 horas da noite. Coritiba e Bahia, o jogo às 8. Bragantino e Grêmio às 9h30. E depois, na sexta-feira, Cuiabá e América Mineiro e Palmeiras e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Já no final de semana, no sábado, no dia 16, Vasco e Fluminense, o clássico carioca, e o Atlético Mineiro recebe o líder Botafogo. São os jogos aí que ainda restam na 23ª rodada do campeonato. Lembrando que só jogaram na quarta-feira São Paulo e Flamengo por conta aí da Copa do Brasil no domingo, o jogo às 4 da tarde. Só as informações do Campeonato Brasileiro, a classificação, São Paulo que infelizmente caiu bastante na tabela, perdeu pelo menos aí uma posição para o Internacional, pode ficar mais para trás se o Cuiabá conseguir pontuar na rodada e pode ser ultrapassado por Cruzeiro e Corinthians, o que seria o pior dos mundos para o São Paulo nessa rodada. O São Paulo pode cair aí para 14º colocado e ficar apenas aí 6 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que o São Paulo está a 7 pontos, né? E se o Santos acabar vencendo, aí pode subir também, complicar um pouquinho ali a tabela para o São Paulo. O São Paulo pode ficar mais perto da zona de rebaixamento do que da parte de cima da tabela, que seria ali os candidatos à Copa Libertadores, né? Pelo menos até o 8º colocado, que hoje é o Fortaleza, com 32 pontos. Vamos conferir os destaques da coletiva do técnico Dorival Júnior, que falou a respeito da derrota para o Internacional e também já projetou o jogo contra o Flamengo. A gente confere os destaques importantes que o Dorival falou. No final, deixa aí seu comentário se você concorda ou não com o Dorival a respeito de virar a chave aí nessas competições. Primeiro que seria fundamental a equipe estar em campo.
Nós não imaginávamos e não esperávamos, naturalmente, que teríamos, né, um campo tão encharcado como acabou acontecendo, e o Beira-Rio é um dos melhores gramados que nós temos no país, inclusive, em momento nenhum, a bola deixou de correr com normalidade. Apenas é natural, o campo bem pesado para a circunstância e principalmente para uma decisão como a que teremos domingo. O resultado em si não tem nada a ver com aquilo que eu vou colocar, que é muito difícil você virar uma chave em que você tenha um jogo tão importante e decisivo, marcante na história do clube e de todos nós, e temos que fazer um jogo nesse intervalo, que era e que foi muito importante. Estamos em campo. Todas as alterações que eu fiz não foram alterações táticas, quero deixar isso também bem claro, foram alterações no sentido de tentar resguardar alguns jogadores, mas que seria importante que eles estivessem por determinado período. Nós tivemos 15 minutos iniciais e os 15 minutos do segundo tempo abaixo das nossas condições e não fomos penalizados na primeira, mas sim na segunda, onde o Inter, por merecimento, virou um resultado que nos era favorável e que, de repente, com um pouco mais de administração, um pouco mais de organização, talvez nós tivéssemos tido uma sorte melhor. Só que o São Paulo não vence há 7 partidas no Campeonato Brasileiro. A única vitória nesse meio tempo foi na Sul-Americana, para a LDU, que foi eliminado. Como é que chega o São Paulo para esse jogo? São 7 partidas sem vencer no Brasileirão. Como é que chega o ânimo do São Paulo depois de um tempo de trabalho, onde o São Paulo teve para trabalhar, e mesmo assim perdeu para o Inter aqui em Porto Alegre? Você se chega preocupado para esse jogo contra o Flamengo na final? Não, preocupado pelo resultado de hoje, mas não preocupado pela sequência. Não preocupado pelos 6, 7 jogos que nós tivemos anteriormente. Até porque foram jogos dentro de competições onde nós estávamos decidindo toda semana. Seria impossível nós cobrarmos alguma coisa além daquilo que foi alcançado. Sendo que dessas derrotas nós tivemos vários jogos em que nós prevalecemos sobre os nossos adversários. Os resultados não aconteceram por N fatos, mas não foram jogos ruins, horríveis. Foram jogos equilibrados, jogos onde a equipe esteve organizada. Teremos uma decisão no domingo com o Flamengo, que talvez também não tenha sido feliz no dia de hoje, mas não quer dizer nada. O jogo do domingo é um outro momento, uma outra característica. Eu tenho certeza que tanto os jogadores do São Paulo quanto do Flamengo estão esperando como ninguém por esse momento. Teremos aí 2 grandes jogos, 2 grandes equipes do futebol brasileiro e, sinceramente, o passado para mim em relação a esse pequeno histórico não tem problema nenhum para o jogo dessa semana. O que nós teremos é que estar muito focados, muito determinados e prontos para 2 jogos importantíssimos na história do clube e de cada um de nós que aqui estamos. Rapaziada, esse aí foi o destaque do técnico Dorival. Concorda com ele? Deixa nos comentários a sua opinião em relação ao que foi dito pelo técnico do São Paulo. Eu fico por aqui, agradeço a sua presença, muito obrigado aos novos inscritos aqui no canal, conto muito com o apoio de todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que é importante se você é novo por aqui. E muito obrigado também aos novos inscritos. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve tricolor paulista, um forte abraço, valeu!